Olá, meus queridos amigos do canal, podcast Negócios TI Direito. Hoje eu queria falar sobre o paradoxo da privacidade. Muito se fala sobre privacidade, proteção de dados, enfim, todo mundo comemora o Dia Mundial da Proteção de Dados, mas às vezes a gente perde um pouco o significado de por que a gente precisa alertar tanto as pessoas, o ser humano, sobre a sua privacidade. Se eu fizesse uma pergunta para todos vocês que estão me escutando, se você se importa com a sua privacidade, provavelmente mais de 90% de vocês me diriam sim. Mas se eu fizesse uma segunda pergunta, mais ou menos como: você concordaria em compartilhar a sua localização geográfica para ganhar um desconto no posto de gasolina mais próximo para abastecer o seu carro, por exemplo? A resposta para essa segunda pergunta também seria próxima a 90%, principalmente para aqueles que têm carro, né? Óbvio. Porque este é o paradoxo da privacidade. Como assim, Regis? Veja, o mesmo ser humano, nós mesmos, que queremos tanto a proteção da nossa privacidade, trocamos esta privacidade por um benefício que nos é ofertado e que nós consideramos adequado. Ou seja, o próprio ser humano, ele faz em microcentésimos de segundo, uma análise de risco e entende que compartilhar aquele dado não vai gerar para ele nenhum problema. Por quê? Porque o benefício é maior do que um possível problema. Assim, o próprio dado pessoal, nesse caso desta pergunta que eu fiz, vale alguns centavos para aquela pessoa que disser o sim. Por quê? Porque ela troca a localização geográfica onde ela está por alguns centavos no litro de gasolina. Olha que interessante. O que é privacidade? Segundo o conceito moderno da privacidade, que é o artigo do Samuel Warren de 1890, privacidade é o direito de ser deixado em paz. E hoje, como é o nosso comportamento nas redes sociais? Vocês já repararam o nível de exposição de dados sensíveis que uma pessoa em uma rede social faz, às vezes num único dia? Esta pessoa compartilha a sua própria foto, a dos seus filhos, a dos seus amigos, sem pedir autorização a eles, dos seus colegas de trabalho, emite opinião política nos comentários, compartilha memes, compartilha fake news, relativo inclusive a pessoas que são íntegras, que sequer sabem que estão sendo alvo de uma exposição de uma imagem, um vídeo seu, que é alvo de piadas ou chacotas. Mas esta mesma pessoa, muitas vezes, dentro do seu ambiente de trabalho, quer que a empresa lhe dê proteção de dados e privacidade. Ou quando ela vai numa loja fazer compras, ou quando ela vai utilizar o e-commerce, ela quer um nível de proteção de dados que ela mesmo na rede social não tem de si mesma. Este é o grande paradoxo da privacidade. Ou seja, o comportamento do ser humano, ele é antagônico, ele é contraditório. Eu exijo dos outros um comportamento que para mim me serve, mas eu mesmo não cumpro aquilo que eu exijo dos outros. Aí vocês devem estar se pensando, tem como resolver essa contradição do ser humano?
Dificilmente, gente, pois nós estamos falando de ser humano. E o ser humano é complexo por natureza. Bom, o que que eu acredito então dentro dessas jornadas de privacidade que nós estamos sendo submetidos por força de regulações como LGPD, GDPR e outras legislações em outros países? Não existe privacidade sem proteção de dados. Sim, é verdade. Mas não existe proteção de dados sem proteger o ser humano. E os projetos de adequação hoje da LGPD para darem certo, eles precisam ser orientados a estes desafios de ter que lidar com esse paradoxo dentro das organizações. Porque basicamente o ser humano nesse paradoxo, ele terceiriza para os outros o cuidado consigo mesmo. Ele mesmo não se cuida, mas ele pede que os outros cuidem dele. A empresa tem que cuidar dele, o colega tem que cuidar dele, o sistema tem que cuidar dele, mas ele mesmo, quando a gente vê nas redes sociais, tem um outro comportamento. É como se fosse duas pessoas diferentes. E o ser humano não é duas pessoas diferentes. Ele é a mesma pessoa no seu ambiente social, familiar e no ambiente profissional. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos demonstrar que o ser humano é uma contradição para, né, assuntos de privacidade. Por que que a gente precisa fazer? Mas quem tem que fazer isso? O DPO, o encarregado de dados, o comitê LGPD. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, vai continuar acontecendo aquilo que vocês já sabem, eu não preciso repetir aqui. Quantas organizações vocês conhecem que a maior reclamação neste momento é assim: ah, a organização não se engaja, ninguém quer fazer a LGPD andar, ninguém quer fazer o programa de privacidade acontecer, a diretoria não está nem aí. Por quê? Porque eles são pessoas, gente. Eles não compreenderam o verdadeiro propósito de que a privacidade é para eles mesmos, como ser humano. Não é necessariamente para a organização. A organização é a mola propulsora para atingir as pessoas, para que elas percebam o quanto elas são contraditórias nos seus comportamentos. É por isso que a LGPD é a grande lei para ajudar a mudar o comportamento do ser humano. Então, esses projetos, jornadas de adequação, eles vão bem no início, quando tu dá o workshop, o primeiro workshop, o segundo workshop, mas quando tu começa a ter que organizar a vida das pessoas para elas mudarem os hábitos digitais, principalmente, dentro da organização e no mundo familiar, tudo trava. Dá aquele afã de começar o projeto e depois trava porque as pessoas elas baixam a cabeça para o seu mundo operacional. Então, qual é a dica? A dica é colocar o ser humano na frente do espelho, mostrando que ele é uma contradição pura e que ele precisa ser apoiado, ajudado, orientado, e ele tem que se abrir para estas possibilidades. Então, o DPO ou o comitê, no fundo, ele será um grande psicólogo organizacional para tentar ajudar as contradições que as pessoas têm nas suas vidas. Às vezes tem pessoas que trabalham dentro de uma organização e ela não queria estar ali. Ela trabalha literalmente pelo salário, mas ela não dá o seu amor àquilo. E se ela não dá o amor àquilo que ela faz, ou aquela que ela gostaria de fazer, não tem jornada LGPD que vá funcionar, porque tudo vai ser um peso. Então veja como eu preciso do apoio de uma área de recursos humanos, às vezes até de uma área de uma psicóloga que estiver na área de recursos humanos para apoiar essas mudanças comportamentais dentro de uma organização. Vocês já repararam que todos os blá 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 dentro das organizações de LGPD focam, na sua maior parte das vezes, somente em cumprir os artigos da lei? Convido advogados, especialistas para explicar LGPD.
Ninguém aguenta escutar artigo de lei, é uma bobagem tentar explicar para profissionais de outras áreas que não sejam o jurídico, artigos da lei, o que que é o artigo 15, o 16, o que que é base legal. Isso é tarefa do DPO e do comitê. Não precisa explicar isso para eles. Não crie uma bolha onde não existe. E esse é um dos grandes riscos dos profissionais hoje de proteção de dados, viverem uma bolha, se retroalimentarem. O que que eu digo que é se retroalimentar? É que é o seguinte, como ele enxerga na rede social ou no seu círculo de relações profissionais só pessoas que falam de LGPD e proteção de dados, eles acham que o mundo é só aquilo. Gente, LGPD é um grãozinho de areia dentro de uma organização. É só mais uma das coisas, ou milhares das coisas que uma organização precisa prover dentro da sua complexidade. Então, não transforme uma bolha como se todos os profissionais de proteção de dados fossem super-heróis. Não são. Não são. Se preocupem primeiro com as pessoas. Quando vocês começarem a resolver essas contradições do paradoxo da privacidade para algumas pessoas e ajudarem elas a serem melhores no dia a dia com seus próprios dados, vocês serão os heróis destas pessoas. Estas pessoas irão admirá-los por ter ajudado elas a perceberem o quão equivocadas elas são no seu cotidiano. Então, uma das primeiras funções é aprender a ensinar novos hábitos para as pessoas, novos hábitos digitais, por exemplo. As pessoas não sabem criar senhas fortes. Eu mesmo dei uma palestra recentemente e falei sobre que as pessoas usam senhas de aniversário dos seus familiares. E aí uma menina me perguntou, mas então me dá uma dica de como é que cria uma senha forte. Eu disse para ela, sem raciocinar, fala para mim uma frase que tu gostaria de dizer para uma pessoa que tu ama. Simples assim. E ela disse, eu amo minha família. Eu disse, tu acabou de criar uma senha forte. Ela, como? Pega as iniciais de cada palavra que tu acabou de dizer e conjuga com um número, por exemplo, um caractere especial, e tu tem uma senha forte. Eu, letra E, amo letra A, minha família M, família F, com um determinado número que seja fácil de lembrar, com um caractere especial. Sempre que ela quiser lembrar da senha, ela vai lembrar: eu amo minha família, o número especial, que é só dela, e um caractere especial. É fácil de criar uma senha forte. Então, isto são dicas que a gente cria na intranet da empresa, num cafezinho, num e-mail personalizado, num WhatsApp personalizado para a pessoa. E a gente tem que criar esses momentos. Então, é como fazer regime. Eu não vou emagrecer 5 quilos só porque eu decidi começar o regime na segunda-feira. Eu preciso ter hábito na segunda, na terça, na quarta, de grão em grão, para que eu chegue ao final, talvez, de um mês, de 3 meses, com 5 quilos a menos. É nos pequenos passos, nos pequenos gestos e atitudes que nós vamos construir engajamento das pessoas que precisam ser engajadas. Não é pedindo para elas recitar a política de segurança ou a política de privacidade que os DPOs vão ter engajamento dos colegas, muito pelo contrário. O DPO se tornará a pessoa mais chata da organização e todo mundo vai se afastar dele. Então, muito cuidado com o modelo mental e comportamental que os DPOs estão querendo impor às pessoas dentro dessas organizações. Muito cuidado. LGPD e proteção de dados não é tudo nesta vida, apesar do cursinho de LGPD ter dito isso para vocês. Não é. Não é mesmo. Uma organização não vive e não sobrevive com LGPD. Ela é importante? Claro que é. Quantas vezes vocês me escutaram falar disso aqui? Mas mais importante do que a LGPD são as pessoas que trabalham naquela organização. Eu preciso cuidar delas. A LGPD é só meio, é um instrumento, é uma alavanca.
Querem ver um exemplo? A gente dentro da organização tenta ensinar, às vezes, pessoas, né, que têm um determinado uma idade profissional para estar numa organização, sei lá, dos 18 aos 70 anos. Mas a pergunta que fica é o seguinte: será que a gente ensina essas pessoas que trabalham conosco para ensinarem os seus filhos de 7, 8, 10 anos que estão em casa acessando computador, smartphone, tendo acesso à pornografia, sendo vítimas de cyberbullying? Será que essas pessoas sabem lidar com isso? Nós temos que ensinar essas pessoas para elas poderem serem multiplicadoras e evangelistas, inclusive para ensinar seus filhos. Porque a segurança digital não é só dentro da empresa, é dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Ontem mesmo um amigo meu sofreu o golpe tradicional do WhatsApp, onde copiam a imagem dele do WhatsApp e começam a pedir dinheiro para todo mundo. Infelizmente, a mãe dele, assustada, depositou o dinheiro numa conta de terceiro porque achou que era ele que estava pedindo dinheiro. Então, olha, eu tenho que ensinar meus pais, eu tenho que ensinar meus filhos a perceberem quando pode ser um golpe e fazerem dupla checagem. Mas as pessoas se assustam. Ah, vocês vão me dizer, mas isso não é tarefa do DPO. É tarefa do DPO, sim, ensinar as pessoas, o ser humano. Porque daqui a 10, 15 anos, como serão os novos crimes e golpes virtuais? Como essas crianças estarão já no mercado de trabalho, elas poderão ser os novos DPOs para conscientizar as pessoas com quem elas trabalham. O próprio brasileiro, às vezes, ele faz meme de tragédias, como se o ser humano, às vezes, não tivesse valor. Recentemente, tantas tragédias que aconteceram no Brasil e as pessoas fazem piada disso, expondo a foto dessas pessoas em grupos de WhatsApp. Vocês acham isso normal acontecer dentro de uma empresa? Isso é tarefa do DPO, né? Não é usar sentimentalismo barato, é realmente valorizar o ser humano. A LGPD não pode ser essa bolha. A gente não pode viver da LGPD pela LGPD. A LGPD não pode ser de um grupinho que entende a lei e quer aparecer na rede social vendendo cursinho, dando palestrinha de R$ 1,99. Privacidade, gente, é para as pessoas. É, é para que as pessoas aprendam dentro daquele ambiente organizacional como se comportar em relação ao seu colega, ao seu cliente, ao seu prestador de serviço, que é um ser humano. E o DPO tem que aprender como ajudá-las e se ajudar ao mesmo tempo. Então, não se explode a bolha dessa proteção de dados referenciando a NPD e esquecendo do ser humano. Não é só as regulações da NPD que vão resolver a privacidade dentro das empresas. Veja, nós temos pessoas de baixa renda que não têm carteira de identidade, que não têm CPF, que não têm cartão de crédito. E aí eu pergunto para vocês, elas não têm direito à privacidade? E vocês me dirão, talvez com o ótimo coração que todos os meus ouvintes têm, é óbvio, Regis, que elas merecem privacidade, apesar de não terem estes dados pessoais. Então, gente, é isto, este é o espírito. O Brasil não é a Europa. A LGPD não é a GDPR. Nós precisamos entender a nossa cultura como brasileiros e o que que nós queremos proteger. Tem muito malandro usando a LGPD como desculpa para continuar abusando de dados para fazer spam, telemarketing abusivo, abordagem totalmente desmedida na oferta de produtos e serviços. A nossa cultura brasileira ainda não é de proteger a privacidade. O, por quê? Porque nós temos muitos colegas, amigos que estão do nosso lado e que fazem chacota, às vezes, com quem é vítima de golpe dos nudes, de roubo de senhas, chamam eles de otário, até que aconteça com ele e com a família dele. Então, nós precisamos começar a puxar a orelha desses colegas para dizer, não, gente,
ele caiu no golpe como você cairia, porque ele é um ser humano. E é isto que faz a diferença no dia a dia para buscar engajamento. Peguem a área mais difícil de uma organização, a TI, o jurídico, o marketing, o RH, não tem problema. Convidem eles para assistir algum filme que choca a todos de casos reais. Por exemplo, pegue aquele documentário da Netflix, o Coded Bias, e façam depois do filme uma sessão de brainstorming. Usem o Design Sprint, usem Business Model Canvas, todas as técnicas que tem para fazer com que as pessoas falem e saiam do roteiro corporativo para expressar o quê? As suas angústias, os seus medos e as suas crenças com relação à privacidade, e assim vocês realmente vão conseguir ajudá-las na parte que realmente lhes incomoda, que é: como eu não sei falar disso, eu escondo. Não é porque eu não sei tecnologia que eu não posso falar dos medos que eu tenho. Não é porque eu não sei uma lei ou jurídico que eu não posso falar dos medos que eu tenho. Então, a gente precisa ser articulador da boa-fé, do carinho que a gente tem que prestar para essas pessoas, para mostrar que as pessoas são contraditórias nas suas atitudes e ações e enfrentar o famoso paradoxo da privacidade. Super obrigado, um abraço a todos e até o próximo episódio do nosso podcast Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.